Olá, fofura, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo eu quero falar com você um pouquinho sobre desafios em relação a plataformas de vendas. Bora lá? Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre esse tema. Eu já falei com vocês aí no vídeo anterior sobre a questão da comparação. E eu queria abordar um pouquinho aqui sobre o aspecto do como vender, né? A questão também das nossas peças. Como eu falei com vocês no vídeo anterior, eu atualmente não estou trabalhando com plataformas. Acho muito legal, acho muito viável e sempre muito válido, né? Em relação à divulgação do nosso trabalho, a ser um canal de venda, a você ter opções de estar inserido em vários lugares e alcançar mais pessoas possíveis. E a gente tem que tomar muito cuidado com a relação do nosso trabalho com as plataformas, né? A gente tem que se adequar a certas coisas, mas a gente não pode perder a nossa essência. Eu falei sobre o vídeo anterior das pessoas que estão se comparando muito com preços, né? Do que eu recebi esses dias aí de comentário de pessoas que comprou por lá e que a peça veio envergada, veio mal feita e tudo mais. E eu falei com vocês em relação a gente se comparar com esse tipo de pessoas. São situações diferentes. A gente que trabalha de uma forma e a pessoa que está lá trabalhando de outra. Você pode se inserir em uma plataforma sim, se for viável para você, dentro da sua realidade, do seu tempo, da sua rotina, insira-se. É importante você abrir esse espaço, essa margem, essa oportunidade de trabalhar em outro lugar, de vender mais, é muito válido. Mas eu quero trazer para você neste vídeo aqui para que você não perca a sua essência. Por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e porque a plataforma tem uma concorrência muito grande de valores, de preço, né, valores monetários, e aí ela tem que abaixar o preço dela para poder se inserir na concorrência. Se você tiver uma precificação bem feita, legal, você conseguir tirar uma margem ali para poder competir, bacana, é uma competição mesmo, né? Mas se você não tiver, já dá uma freada aí, já pensa, precifica primeiro para depois você verificar. Por quê? A gente não pode se comparar com o preço de quem tá lá dentro, tá bom? Você tem que se comparar com o seu preço, como eu falei com vocês. Lá tem taxas de qualquer plataforma, tá bom? Lá tem taxas que você tem que cumprir e que vão ser retiradas do seu produto final. E ali, se você não calcular direitinho, você fica no prejuízo. Eu vejo pessoas com preços lá, eu já parei pra calcular porque eu já me inseri em uma delas e não continuei, como eu tô falando com vocês, mas quando você vai fazer a precificação reversa, você vê que não faz sentido aquele preço. A pessoa está pagando para trabalhar. Aí você fala assim, Lohane, mas isso é uma estratégia de início, é uma estratégia que a pessoa usa, é a competição do preço. Beleza, se é viável para ela, ótimo, mas para mim não é. E a realidade daquela pessoa é outra. Ela pode trabalhar com volume, ela pode trabalhar, ela pode receber patrocínio do material, então ela não tem custo com o material, que faz sentido sim, ainda que a gente não gaste muito no material, a gente investe sim, e muito, tá bom? Porque, como eu falei com vocês até em outro vídeo, você não consegue fazer uma vela só com um pacote de massa. Você precisa de cores, de cola, de arame, de base, de pavio, de ferramentas, você precisa de esteca, de cortador, se você precisar fazer um número, você precisa de detalhes, você precisa de várias coisas. Você não vai investir numa coisinha só. Então, a pessoa, às vezes, ela tem patrocínio, como eu falei com vocês, ela trabalha volume, ela tem patrocínio ali de material, então para ela sai um custo mais acessível, ela não precisa colocar esse custo que é necessário, né? E, às vezes, também, ela está usando uma estratégia ali de entrada no mercado, que para ela é viável vender a preço de custo para poder reter cliente, e às vezes ela está fazendo tudo errado, ela não está sabendo do erro que ela está cometendo ainda, até ela começar a ter os prejuízos. E aí você vai se basear nessa pessoa, que tem uma realidade totalmente diferente da sua. É sobre isso que eu quero falar com você. Você tem que analisar o seu cenário. Ao decidir entrar numa plataforma, vai lá ver as taxas. Se você pensar assim, por exemplo, a minha vela atual, eu vendo, por exemplo, né? Eu vendo uma vela a R$50. Beleza. A média dessa vela lá, eu vendo a vela a R$50. Aí o meu lucro nessa vela, por exemplo, é de 80%. Beleza. Aí você vai lá e vai ver uma vela com preço pela metade. Essa vela de 50, você vai vender ela a 25. Você vê ela sendo vendida lá a 25. Um acabamento mais inferior que o seu, né? O material e etc. Aí você fala assim, nossa, como é que eu vou competir com isso? Fora que, aí você para poder pensar, você vai vender a 50, você vende a 50, mas lá você vai ter o desconto das taxas, você vai ter o custo da embalagem a mais, porque você tem que embalar essa peça bem embaladinha para chegar, e o material. Então, quando você vai retirar ali da sua margem de lucro, talvez a sua margem de lucro vai passar a ser 30%, por exemplo, quando você vai inserir o custo de material, de embalagem, pelo processo. Então, aí você vai, e das taxas, né? E aí você para pra pensar, você fala assim, nossa, eu vou ter, por exemplo, se eu tinha um lucro de 25, né? Não, se eu tinha um lucro de R$20, eu vou passar a ter um lucro de 8. Vai compensar pra você? Às vezes sim, às vezes não, às vezes a longo prazo sim, mas você tem que calcular direito e se inserir já sabendo que o seu lucro que era 25 vai passar a ser 8. Você vai abrir mão de um valor para você poder alcançar outros resultados, né? Você talvez está inserindo ali na plataforma porque você quer abrir uma margem para outra, atender os clientes, você quer ter a experiência de vender, de fazer envio e tudo. A plataforma é essencial. Facilita o pagamento, facilita o acesso, a divulgação, mas é real para você? Faz sentido para você? Se fizer, beleza. Aí você para pensar assim, poxa, se eu tô tendo R$8 de lucro numa vela que eu vendo a 50, imagina uma pessoa que vende a 25.
provavelmente ela tá tendo prejuízo e ela não se deu conta disso ainda. Mas o cenário dela é diferente do seu. Você compra material, você trabalha com um acabamento melhor, você dedica mais tempo à sua peça, você trabalha sozinho. Às vezes ela trabalha por volume, ela ganha material, ela tem funcionário. Às vezes ela tá fazendo ali só, fazendo manual mesmo, mas não é um trabalho artesanal, carinhoso, personalizado. Então, como é que você vai comparar a sua vela de 50 com a de 25? Não, você tem que fazer o quê? Ó, se a minha é 50 e eu quero 25 reais de lucro, eu vou ter que aumentar o preço dela. Fazendo meus cálculos aqui, ela vai ter que ser lá 75. Nossa, 50 reais de diferença da outra. Se a pessoa quiser avaliar isso daqui e comprar, beleza. Eu não vou me sujeitar a esse valor porque não é viável pra mim. Não faz sentido pra mim. Mas eu quero estar na plataforma. Aí você vai calcular direitinho, ver o que é bacana pra você. Ah, não, 75 tá muito? Então pra mim não ficar tão fora ali, eu vou colocar ela pelo menos a 65, que eu não perco. Não fico no prejuízo. 65 reais e a outra é 25. A sua realidade é uma, a realidade da outra é outra. E tudo bem. Se tiver viável pra você, beleza. Agora, não fique se sujeitando a preços de quem você não conhece, você não sabe como chegou até aquele valor, você não sabe o objetivo, o motivo, o porquê aquela pessoa está fazendo aquilo ali, tá bom? É muito importante a gente dar atenção a isso, gente. Eu não estou aqui falando com vocês para criticar nenhuma plataforma, elas são essenciais, são maravilhosas. Eu acho extraordinário, principalmente a facilidade de pagamento que tem. Só que a gente tem que analisar a nossa realidade, pra gente poder se inserir nesse tipo de atividade, pra você não ficar no prejuízo, pra você não desistir no meio do caminho e pensar assim, ah, não, isso não é pra mim, não presta não dá lucro, não vale a pena, não consigo, isso, aquilo. Porque as pessoas tendem a se comparar com esse tipo de coisa, e não é a realidade que nos cabe neste momento, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Atente-se a isso, deixe seu like aí, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada. Tem muito conteúdo rico por aqui. Se você quiser aprender um pouquinho mais comigo sobre atendimento, sobre mentalidade, sobre os clientes, tem playlists disponíveis aqui no canal. E eu espero que sejam muito úteis para vocês. São conteúdos riquíssimos, preparados sempre com muito carinho. Um grande beijo para vocês. Atente-se a isso daí, por favor. Não fique se comparando com o outro. Compare-se com você. Analise o seu cenário, a sua realidade e crie uma marca, um trabalho de fato estruturado e sólido, em cima do que você conhece, do que é seu, não do que você vê lá fora, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!